Tudo bem, pessoal? O nosso tema de hoje é a dependência química, a relação de trabalho e a possibilidade ou não de demissão. O que você acha? Vamos descrever isso no nosso vídeo de hoje. Solta a vinheta aí, editor! A dependência química é uma doença primária, crônica, progressiva e de determinação até fatal. É uma doença considerada multidimensional, multifacetada, ou seja, ela atinge o indivíduo em diversos níveis: físico, mental, emocional e até espiritual. Temos assim que a dependência química é uma patologia que gera compulsão, retirando a capacidade de discernimento do paciente. É sim uma doença, pessoal, e uma doença grave. Nesse contexto, é preciso diferenciar a conduta do trabalhador, que faz aquele uso recreativo do álcool ou outras substâncias psicoativas, daquele empregado acometido pela dependência química, pela doença, que deve ser encaminhado para o tratamento e, se necessário, afastado de suas atividades, como qualquer outro empregado doente. Então, temos que fazer essa diferenciação. E às vezes a dificuldade é fazer essa diferenciação. Mas aí eu pontuo que a linha F do artigo 482 da CLT traz a previsão da rescisão do contrato de trabalho por justo motivo pela embriaguez atual ou em serviço. E aí você questiona, mas você pode demitir ou não pode demitir? E aí eu respondo que para o direito do trabalho, a embriaguez é condição de estado em que o indivíduo fez o uso de quantidade significativa de substância psicoativa a ponto de sofrer alteração em seu comportamento, chegando a afetar suas atividades laborais. As substâncias psicoativas são entendidas no sentido amplo, podendo ser desde bebidas alcoólicas até o uso de maconha, crack, êxtase, dentre outros. Mas seguindo essa interpretação literal da legislação, seria plenamente justificável a demissão por justa causa do empregado nessas condições. Contudo, pessoal, vale lembrar que a nossa CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, é de 1943, quando não se falava da dependência química ou alcoólica como uma doença, principalmente psiquiátrica. E isso veio decorrendo, veio mudando de acordo com o tempo. Desde lá de 1940 até hoje, houve uma evolução. E essa evolução estendeu-se aos nossos tribunais superiores, que eles têm se consolidado a jurisprudência no sentido de não ser possível a demissão do empregado por justa causa em decorrência da embriaguez e de seus reflexos. Lembrando que essa embriaguez que eu estou falando é como uma doença, tá? Não é como um recreativo. Então, nesse sentido, ocorrendo a demissão por justa causa, o empregado poderá entrar com uma ação judicial visando sua reintegração ao posto de trabalho. E dependendo do caso, solicitar até uma indenização por dano moral, dependendo da forma como ocorreu essa demissão. Ainda, pessoal, é necessário solicitar o afastamento para tratar de sua saúde junto ao INSS, como qualquer outra doença. Na grande maioria das vezes, a empresa não busca a demissão por conta da dependência química, mas dos reflexos que esta patologia pode trazer, comprometendo o andamento da empresa ou até mesmo o empregado que é doente, como atrasos, falta, queda na produtividade ou até o risco de algum acidente, dentre outros. Nesses casos, havendo qualquer desconfiança da empresa, e aí fica a dica importante, a empresa deve imediatamente encaminhar o trabalhador ao setor responsável de medicina e segurança do trabalho
ou na falta desse setor dentro da empresa, encaminhar ao próprio INSS ou até ao SUS, se a empresa não tiver um plano de saúde para seus funcionários. Lembrando sempre de resguardar o sigilo às informações. Recentemente, muitas decisões, mas muita mesmo, pessoal, foram proferidas no sentido de proibir a demissão do dependente químico, mesmo sem a justa causa. Olha que importante, mesmo sem justa causa, havendo até entendimento de que a presunção de dispensa discriminatória, que é vedada pela Organização Internacional do Trabalho e pela própria legislação brasileira. Seguindo essa linha de raciocínio, o Tribunal Superior do Trabalho editou a súmula 443 com o seguinte teor: dispensa discriminatória, presunção de empregado portador de doença grave, estigma ou preconceito dá direito à reintegração. Essa é de 2012. Trago também outros dois julgados para exemplificar. A demissão discriminatória do empregado na condição de dependente químico levou a NET, Serviços de Comunicação S.A., a ser condenada ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de 50 salários mínimos, pedido pelo trabalhador. E essa sentença, esse julgado, a empresa tentou até recorrer e o caso foi levado à discussão ao Tribunal Superior do Trabalho. Mas a 8ª turma negou provimento ao agravo do instrumento interposto pela empresa. A condenação foi imposta pelo Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, ao reformar a sentença da 7ª Vara do Trabalho de Londrina, que havia indeferido a indenização ao empregado. Esse é um exemplo importante, pessoal. E segundo ainda o relator do agravo junto ao TST, o ministro Márcio Eurico Vitral Amaro, o regional concluiu que a empresa não comprovou, na sua defesa, que a dispensa ocorrida apenas 15 dias após o retorno do empregado de uma clínica de reabilitação decorreu de baixa produtividade. Então você verifica que a empresa fez a demissão por uma questão de baixa produtividade sem levar em consideração a situação química. Por isso, presumiu que se tratou de dispensa discriminatória e motivada por situação de estigma ou preconceito ante a constatação e o conhecimento da empresa da condição de dependente químico do seu funcionário. O relator esclareceu que a decisão do TRT Paraná está em conformidade com os artigos 818 da CLT e 333, inciso 1 do Código de Processo Civil, não merecendo reforma, e seu voto foi seguido por unanimidade. E agora eu trago um segundo exemplo, também importante, e esse vem da 2ª turma do Tribunal Superior do Trabalho, que manteve a reintegração de um carteiro junto à empresa brasileira de Correios e Telégrafos, cujo funcionário foi dispensado por justa causa ao apresentar atestados médicos falsos para tentar justificar essas faltas. A determinação levou em conta que as infrações foram cometidas sob os efeitos da dependência química de drogas e que a rescisão só ocorreu 2 anos depois, quando o trabalhador estava em fase avançada de recuperação. Então a empresa tinha conhecimento, o funcionário já estava em recuperação e a empresa mandou embora com essas argumentações de uma situação pretérita. Segundo o laudo pericial, a dispensa ocorreu na fase de redução dos efeitos das drogas sobre o organismo do trabalhador. Para a Corte, a dispensa foi arbitrária e pode ser agravante no processo de recuperação do dependente. O retorno ao trabalho, por outro lado, seria parte importantíssima e relevante do tratamento e poderia ser determinante na reabilitação social e profissional do trabalhador.
É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Trouxe 2 exemplos claros do que aconteceu. Trouxe aí uma explanação geral da situação. E sempre fica a dica. Por mais difícil que seja administrar um colaborador que sofra de dependência química, não há como negar a função social da empresa. Da empresa, tem sido esperada uma postura de colaboração, uma postura colaborativa, com ações de prevenção, buscando sempre um ambiente de trabalho sadio, inclusivo e nunca discriminatório. Beleza, pessoal? Se gostou, deixa seu like, se inscreva no canal, manda esse vídeo para os seus amigos e nos questione para a gente continuar trazendo conteúdo bacana e de seu interesse. Valeu? Grande abraço, tchau, tchau. Fui!